Boa noite. Um operário morreu hoje de manhã enquanto trabalhava na demolição de um prédio na Avenida da Praia, em Santos. O acidente foi neste prédio garagem que estava sendo demolido. A vítima, um rapaz de 20 anos, trabalhava no 17º andar quando foi atingido por uma viga. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram, o operário já estava morto. Alguns vergalhões perfuraram a região do tórax. Ele não caiu de altura, ele não caiu. Ele estava trabalhando no 17º andar do edifício, onde estava a viga. Essa viga, no momento de demolição, por algum motivo, a gente não sabe precisar, vai passar por perícia, essa viga cedeu e caiu sobre o trabalhador. O trânsito na Avenida da Praia foi parcialmente desviado para ajudar o trabalho da perícia. O edifício, que fica na esquina do Canal 4 com a praia, estava interditado há mais de 10 anos. Segundo o fiscal de obras da Prefeitura, os trabalhos serão paralisados por tempo indeterminado. Não se pode apurar agora responsabilidades, mas em matéria de Prefeitura, é uma obra que estava licenciada, tinha projeto, houve uma pré-análise dessa ação, porque envolve uma demolição complicada, e agora, nesse instante, estamos embargando a obra. Não vai voltar a funcionar enquanto eles não completarem todo o sistema de segurança e proteção do local. Os responsáveis pela empreiteira Demolima estiveram no local, mas não conversaram com a imprensa. Um motorista alcoolizado foi preso neste fim de semana depois de atropelar um ciclista na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Praia Grande. A PM foi acionada e realizou o teste do bafômetro no motorista. Foi constatado que o condutor havia consumido uma quantidade de álcool 3 vezes maior do que o permitido. A vítima, José Roberto dos Santos, de 40 anos, morreu no local. Moradores de 9 bairros de São Vicente fizeram uma manifestação em frente à prefeitura hoje de manhã. O protesto é contra a construção de uma penitenciária feminina no Jardim Rio Branco, área continental da cidade. O grupo também pede a criação de um hospital regional, creches e conjuntos habitacionais. A Prefeitura de São Vicente informou em nota que o projeto de construção do presídio feminino não foi apresentado oficialmente. Uma reunião com moradores está marcada para a próxima quarta-feira, às 4 da tarde, no Salão Nobre do Paço Municipal. E em Cubatão, autoridades aproveitaram o fim de semana para debater questões sobre o meio ambiente. Levantar informações sobre o quanto os cidadãos estão dispostos a se comprometer para enfrentar as mudanças climáticas, antecipar novas formas de gerar energia e abordar assuntos relacionados ao meio ambiente. Esses e outros temas foram discutidos no evento, que aconteceu simultaneamente em 80 países. De um passado do século XIX, em que você ter uma grande chaminé era sinônimo de crescimento, de desenvolvimento, nós estamos no século XXI e temos nós, cada cidadão, cada cidadã, cada membro deste planeta, que é o maior e mais belo ecossistema, temos que ter a preocupação de nos organizarmos para garantir a sustentabilidade desse planeta, para garantir o nosso planeta vivo, para garantir a vida na Terra. E eu acho que isso só é possível em eventos maravilhosos como esse. O WWViews é uma iniciativa da ONU. No Brasil, é coordenado pelo Instituto Brasileiro da Diversidade. Esse evento é fornecer dados para os líderes mundiais que vão decidir isso em dezembro na COP21 em Paris. Essa reunião em Paris, em dezembro deste ano, vai tomar decisões a respeito da mudança climática e também de energia. São decisões estratégicas para o planeta. A metodologia é trabalhar com 80 países, dos quais o Brasil, e a cidade escolhida aqui no Brasil foi a cidade de Cubatão. Aproximadamente 10 mil pessoas responderão a questionários e esse material vai subsidiar as lideranças mundiais a tomar a decisão. Na medida em que nós temos aqui uma diversidade humana em todos esses países, a preocupação foi ouvir pessoas comuns sobre o que elas pensam a esse respeito. Os temas são discutidos e abertos para votação. Todas as pessoas recebem informações a favor e contra os diferentes pontos de vista sobre as políticas para o clima e energia. O resultado é publicado em tempo real pela internet. As votações são colocadas em discussão e encaminhadas para todos os países onde há apuração. Isso tudo vai subsidiar um estudo para que seja apresentado na COP15 daqui a cerca de 2 meses no futuro.
E a Receita Federal liberou hoje as consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda deste ano. Os valores serão pagos no próximo dia 15. Os contribuintes que não enviaram as informações a tempo devem acertar a situação com o fisco. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. Para saber se você tem direito à restituição ou teve algum problema com a declaração, é só acessar receita.fazenda.gov.br. No próximo bloco, tem esporte no Caderno Regional. Juan Real analisa os resultados do Campeonato Brasileiro, o empate da Briosa em Eurico Mussa e outros fatos importantes do fim de semana. Nós voltamos já. Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu a Ponte Preta e o time do interior mostrou por que está entre os 4 melhores da competição. Arrancou um empate na Vila Belmiro. Veja como foi. O Santos sai na frente. Aos 23 minutos da primeira etapa, Daniel Guedes toca para Geovânio, que domina com estilo e chuta no canto. Santos 1-0. Aos 7 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta empata. Birubiru chuta cruzado, Vladimir espalma e na sobra Felipe Azevedo manda pro gol. Aos 15 minutos, o Peixe volta a ficar na frente. Geovânio foi derrubado dentro da área e o juiz assinala pênalti. Na cobrança, Ricardo Oliveira bate e converte, mas de novo o Santos vacila e volta a ceder o empate. Renato Cajá aproveita o cruzamento da direita e finaliza de cabeça. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Ponte Preta 2. Com o empate, o alvinegro praiano caiu para a 16ª posição com 6 pontos. O Peixe volta a campo nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O duelo vai ser realizado no Estádio Independência às 7h30 da noite. Nós recebemos o editor do Santa Portal, Juan Real, para comentar os jogos desse final de semana. Juan, Ponte Preta faz uma bela campanha, né, nesse início do campeonato, está invicta e conseguiu esse empate aí diante do Santos. Pois é, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Como a gente vem conversando aqui sempre sobre a Ponte Preta, que vem fazendo bons jogos e reação, né, Irineu? Ela vem conseguindo reagir nas partidas, empatando fora de casa e ganhando em casa, que é o ideal. O Santos deveria estar fazendo isso, não a Ponte Preta. Que é normalmente o que acontece também, né, Juan? O Santos consegue vitórias em casa, por causa da Vila Belmiro, e normalmente fora tem vai buscar o resultado. Só que agora inverteu, fora. né? Está tendo resultados ruins dentro de casa. O Santos esse ano está sempre deixando as equipes empatarem e sempre por erros individuais, né, Irineu? Eu acho que o Santos, se a gente falar da questão ofensiva, vem jogando bem. O que eu achei interessante é que enquanto o Lucas Lima teve um pouco mais discreto, o Geovânio foi muito bem na partida, então na questão de criação de oportunidades de gol, o Santos está bem, está dentro do esperado. Agora, os erros individuais é que estão matando o Santos. Muito se fala do treinador nesse sentido, né, nessas horas, e aí o Marcelo Fernandes acaba pagando o pato, mas o Santos está com erros individuais e precisa melhorar, Irineu. E eu não sei, por exemplo, 6 partidas, 6 pontos conquistados, né? O Santos está ali na saída de 18-6. De 18-6. É o primeiro time na saída ali da zona do rebaixamento. Acho que eu acredito que o campeonato está quase entregue na questão do Santos. É pensar de repente em não descer mais e ficar no meio da tabela, pensar em Sul-Americana, de repente em Libertadores, se tiver um arranque. Mas acho que é hora de testar, Irene. Eu acho que de repente tem que mudar as peças. Se o Erley e o David Braz não estão conseguindo se encaixar, estão tendo algumas falhas, e ali o meio de campo também, está na hora de testar. Tem bons meninos zagueiros na base que já foram testados, deram conta do recado. De repente é um momento. Cabe ao Marcelo Fernandes procurar ter coragem de conversar com o elenco, fazer eles entenderem, né? O problema é a torcida também, né? Porque não é fácil. E outra, a responsabilidade no brasileiro é completamente diferente, a gente sabe disso. Tanto é que agora pega o Atlético Mineiro, né? Jogando lá no Independência, que é o próximo compromisso do Santos. O Atlético que perdeu também na rodada, perdeu né? O clássico para o Cruzeiro. Vai ser uma pedreira jogar lá agora. Pois é, Irineu, o que você falou, pressão da torcida. O pessoal quer uma troca de treinador, ainda mais com o Marcelo Oliveira e aí não o Fernandes. Eu venho confundido sempre, mas eu não estou forçando a barra, né? Que o Marcelo Fernandes e o Marcelo Oliveira acabam me confundindo. Mas já estão falando que ele vai para o Palmeiras. Pois é. Que o Oswaldo Oliveira também, né? Vamos chegar no Palmeiras, mas o Marcelo Fernandes, ele ficou até, a primeira entrevista que ele ficou nervoso, quer dizer, ele vinha sendo elogiado pelas entrevistas tranquilas dele, no momento difícil ele está ficando nervoso, ele tem que manter a cabeça no lugar. Estava bem irritado nessa entrevista. Mas o presidente Modesto Roma falou que não há pressão, que o treinador está livre para trabalhar. Então que ele entenda
que chegou a hora de mudar umas peças, independente dos jogadores que são líderes do grupo ou não, eles podem ser líderes no banco de reservas e dentro de campo quem vai jogar melhor. E eu acho interessante. E um recado para a torcida do Santos. O Santos segue numa situação financeira crítica. Uma troca de treinador agora ia ser muito ruim para o Santos. Marcelo Oliveira não viria por 18, 20 mil reais. Então a gente tem que entender que vamos dar o apoio para o Marcelo Fernandes, o torcedor tem que dar esse apoio para que ele permaneça e o clube consiga nesse e no próximo ano se reerguer, porque o buraco é bem fundo lá, Irineu. Bom, entre os outros times paulistas, destaques positivos e negativos nessa rodada do Brasileirão. Vamos ver. Quase 20 mil pessoas, o maior público do São Paulo neste Brasileirão, foram ao Morumbi e viram o tricolor vencer bem o Grêmio Porto-Alegrense por 2-0. Gols de Luiz Fabiano e Rogério Ceni. O Corinthians foi a Joinville e venceu o time da casa com um bonito gol de Jadson. O Joinville correu muito atrás do resultado, mas faltou força ao time catarinense. Vitória simples, mas importante para o timão. O Palmeiras também foi a Santa Catarina, mas não teve a mesma sorte. Mais uma vez, o Figueirense se mostrou poderoso no Orlando Scarpelli e Carlos Alberto abriu o placar. Com um chute forte de fora da área, Gabriel empatou o jogo. Mas Thiago Santana aproveitou bem o cruzamento e definiu a derrota palmeirense por 2-1. Juan, os times paulistas ainda estão oscilando, né, no Campeonato Brasileiro. Pois é, Irene, eu acho que quem vem melhor mesmo é o São Paulo, né? O São Paulo vem como costuma fazer, conquistando os pontos que precisa conquistar. Dos paulistas é o melhor. Palmeiras sufoca, o Santos a gente sabe que não está bem, e o Corinthians respirou um pouco, mas São Paulo é o que está melhor mesmo. Bom, e a Ponte Preta. Né? O São Paulo com a estreia do seu xará, né? O Juan Carlos Osório, que é o novo técnico e que aparentemente agradou. Pelo menos nas entrevistas que eu ouvi aí, o Rogério Ceni elogiando, o Luiz Fabiano elogiando. Pois é. Não sei se é para fazer uma média também, claro, né? Porque o técnico está chegando agora. Mas aparentemente agradou o sistema de trabalho que ele está tentando implantar no São Paulo. Né? Pois é, o São Paulo vive um drama de treinadores há certo tempo. Até quando voltou o Muricy Ramalho, que é ídolo da torcida, não deu certo. Então acho que os jogadores eles também estão querendo apaziguar ali a situação. A estreia com vitória foi interessante. Claro que não deu para perceber uma grande mudança, o grande dedo do treinador, mas pelo que a gente tem visto, e aí as entrevistas que você citou, Irineu, que ele conversa com os atletas e ele passa a impressão de que é um grande estudioso de futebol. Que conhece os atletas. Conhece os jogadores, sabe as posições, como a gente até conversou, que você falou na entrevista do Luiz Fabiano, que ele chegou para o Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano falou... Você joga em tal posição, gosta de jogar de tal maneira, o seu temperamento é difícil, deu uma descrição para ele que o Luiz Fabiano até ele ficou impressionado. Aí o atleta se sente confiante acreditando que o treinador vai colocar ele para jogar. A gente sabe que o Muricy Ramalho nunca sabia colocar um meia. Ele foi um grande meia, nunca sabia colocar um meia no lugar certo no time. Então essa é a esperança. Estreou bem e interessante hoje, viu, Irineu, que para não ter o efeito Gareca no São Paulo, a diretoria já disse que não vai contratar colombianos, né? Como foi o Gareca no Palmeiras, que encheu o time de argentinos. Estreou bem, vamos ver ao longo do ano. A gente não pode jogar por um trabalho só, né? Um jogo. Bom, o Corinthians, apesar da vitória... um alívio duvidoso, né? Parece que a situação ainda não está bem resolvida no Corinthians. Né? O Corinthians, segundo o próprio treinador, o Tite, precisava dessa vitória independente do futebol. E nós vimos um futebol bem complicado. O segundo tempo foi um massacre. Se não fosse o Joinville, que tem 1 ponto em 6 jogos, acho que teria perdido o Corinthians. O time teria virado, porque estava na casa do adversário, pressão total. O Corinthians segue desarrumado, muitos problemas. Elias, que está na seleção, mas com esse problema de renovação de contrato, saída de Guerreiro e Emerson Sheik, ruim. Na questão do futebol... a perspectiva de saída de outros jogadores. De outros jogadores. O próprio Gil, zagueiro, que vem fazendo a diferença na defesa. O Elias, que está na seleção, que também deve até voltar para o Flamengo e não para o Corinthians. Segue ruim, mas o Tite queria essa vitória, conquistou. Vamos ver se melhora o ambiente mais para frente. Mas precisa de reforços e a situação financeira não está boa. Agora, Juan, Sociedade Esportiva Palmeiras. Pois é, Irineu. Um alerta no Palmeiras, né? O time ainda não venceu no Brasileirão, está junto com o Santos, inclusive, né? Na classificação. Ele está no mesmo número de pontos, mas ele está na frente no critério de desempate. Venceu o Corinthians, animou a torcida, aquele espetáculo na Arena do Corinthians, mas na sua casa segue sem vencer.
veio de um empate com o Internacional, agora essa derrota para o Figueirense, com gol de Carlos Alberto, que é aquele Carlos Alberto que o torcedor lembra que foi campeão mundial pelo Porto, esse Carlos Alberto, que jogou no Corinthians, Vasco, marcou gol. Situação do Palmeiras muito ruim, alguns portais da internet dizem que o Oswaldo de Oliveira não deve permanecer nem no jogo do fim de semana contra o Fluminense. Até porque o Marcelo Oliveira, que você citou, está no mercado. E o Alexandre Matos, o gerente de futebol do Palmeiras, estava no Cruzeiro com o Marcelo Oliveira. Uma situação ruim para o Oswaldo de Oliveira, vive aí bem pendurado, Irineu, e o Palmeiras não acerta. 22 reforços no ano, está bem complicada a situação. Bom, agora a segunda divisão do Paulista, o Jabaquara foi a Mauá e venceu o jogo por 4-3. Já a Portuguesa Santista recebeu São Bernardo e ficou no empate em casa. Veja os gols. O visitante sai na frente, Washington ajeita de peito para Júlio César, que dribla o marcador e bate no canto, São Bernardo 1-0. A Briosa consegue o empate somente aos 49 minutos da segunda etapa. Ricardinho aproveita a falha de marcação e finaliza. Final em Eurico Mursa, Portuguesa Santista 1, São Bernardo 1. No próximo domingo, a Portuguesa enfrenta o Jabaquara, que goleou fora de casa neste fim de semana. O mauaense saiu na frente com Lucas Gomes. Menos de um minuto depois, o Jabuca empatou o jogo com Gilmar. Na segunda etapa, Eric, de pênalti, coloca o Leão da Caneleira em vantagem aos 13 minutos. Os donos da casa empatam com Lucas Gomes, segundo dele no jogo. Aos 32, o time santista passa à frente. Eric marca novamente. No final da partida, Avatar amplia para o Jabuca e Peu desconta para a equipe de Mauá, já nos acréscimos. Uma bela campanha também do Jabaquara, né, no campeonato, né, Juan? Foi a quinta vitória consecutiva, é isso? Quinta vitória consecutiva do Jabaquara, a sexta na competição. Não fosse aquele jogador mal inscrito que fez o Jabaquara perder 3 pontos, ele era o líder do grupo hoje. Jabaquara é uma campanha fantástica, Irineu, tem uma folha salarial reduzida e fazendo uma excelente campanha. Vamos ver agora contra a Portuguesa, nesse clássico que está por vir no fim de semana, como é que fica. Mas o Jabaquara, de parabéns, o técnico Axel fazendo excelente trabalho. Tem tudo para conseguir a classificação para a próxima fase, fato que não conseguiu no último ano. Classificam 2 nesse grupo. São 3 grupos, classificam 4 de cada grupo. Ainda tem bastante competição. Mas grandes chances aí, tanto para a Portuguesa quanto para o Jabaquara, então, se classificarem, né? Sim, porque eles estão ali entre os 4. Mesmo esse vacilo da Portuguesa jogando em casa, né? Pois é, Irineu. Se por um lado lá na Caneleira está tudo dando certo, aqui próximo da Santa Casa, aqui na Vila Belmiro, né, ali no Eurico Mursa, está ruim a situação. A Portuguesa vinha de uma derrota por 3-1 em casa, e depois goleou com a reestreia do Rodrigão, mas voltou para casa e empatou, só que o empate foi no finzinho do jogo, segundos antes do árbitro dar o apito final. Ricardinho, veterano, que tem... Lembrou o time do outro lado do canal, né? Pois é, exatamente, o Santos. Só que aí, pois é, e o São Bernardo, esse é São Bernardo, vale lembrar que são 2 São Bernardos aqui em São Paulo, um é o Esporte Clube São Bernardo e tem o São Bernardo Futebol Clube, esse na primeira divisão. O EC São Bernardo é líder do grupo e a Portuguesa acabou ajudando o Jabaquara, que ele deu uma chegada ali no topo da tabela para disputar a primeira posição. A Portuguesa precisa melhorar, o técnico Serginho já um pouco questionado, porque os torcedores da Briosa acreditam que ela não tem que ser tão defensiva, com 3 volantes ali durante a partida, em casa tem que jogar mais ofensiva, mas foi uma lição, empatou no finzinho do jogo, mas quase perdeu. Precisa ser revisto também ali a forma como a Portuguesa está atuando em Eurico Mursa. Você diria que no Clássico das Praias, o Jabaquara entra como favorito, jogando lá? O jogo é na Caneleira, né? Na Caneleira, joga em casa, né? Então acho que ele é total favorito, mas tudo pode acontecer, né, Irineu? A gente sabe que a segunda divisão é muito difícil você apostar numa equipe. O Jabaquara vem fazendo algo que é um pouco raro na segunda divisão, uma equipe conseguir tantas vitórias seguidas, porque é sempre uma partida fora, uma em casa. Então o Jabaquara vem fazendo a diferença. Vamos ver, porque os dois estão bem ambientados aqui no litoral, né? Jogando na altitude zero. Sábado o jogo? Que dia é o jogo, Vá? O jogo é no domingo, 10 da manhã, mas lá na Caneleira. Na Caneleira. Na Caneleira. Mas tem VT completo aqui a 1 da tarde. VT completo a 1 da tarde, como a Santa Cecília sempre faz com as partidas lá na Zona Noroeste. Beleza, então se por qualquer motivo você não puder assistir, depois acompanha o VT completo aqui na Santa Cecília, 1 da tarde. Bom, nesse final de semana teve jogo da seleção brasileira também. O time de Dunga venceu o México por 2-0 no amistoso de preparação para a Copa América. Esse já é o grupo que vai para a Copa América, Juan? São os convocados para a Copa América, com alguns daquela lista de 7 jogadores
que a Conmebol ela pede uma lista de 30 atletas, então são os 23 convocados e outros 7, entre eles até o Felipe Anderson, que entrou no decorrer da partida. Ele não está convocado para a Copa América, mas está sendo testado nesses amistosos. O Brasil, Irineu, jogou bem, sem o Robinho, a principal estrela, que a gente já vai falar dele, mas conseguiu fazer o resultado. Sem o Neymar, né, também. Desculpa. Robinho Na verdade, o Robinho estava até machucado, sem Neymar. É que eu confundi os craques santistas. Com certeza, dois craques. Dois craques. O Diego Tardelli, que não marcava gol há muito tempo, marcou. Isso tudo está funcionando muito bem para a seleção. O que chama um pouco a atenção, acho que é 2 jogadas individuais, né? 2 jogadas individuais. Não são gols de conjunto da equipe, não. né? Em 2 lampejos de 2 jogadores. Saíram o gol, tudo né? Tudo bem, valeu, 2-0, é gol também, mas né, não é exatamente aquilo que a torcida espera, às vezes, de jogo. Tanto é que estava sendo vaiado, né? Sim, o segundo tempo foi muito ruim. Começou a lá no estádio do Palmeiras, aí conseguiu marcar o gol, foi o que deu uma acalmada. E o segundo tempo foi bem abaixo, né, Irineu? Mas assim, o Dunga chegou na nona vitória consecutiva, não perde, a equipe chega confiante para a disputa da Copa América, mas é o Dunga, ele não é treinador, só que ele é um grande motivador do elenco e ele conquista resultado independente da qualidade do futebol. E claro, acho que a qualidade ficaria um pouco melhor com o Neymar em campo. Mas eu gostei muito do Felipe Coutinho, o Dunga trouxe ele para a seleção, foi bem, fez bem ali o papel. A seleção B do México também, né, Juan? Sim, a seleção, o México se preparando também não trouxe seus principais nomes. Porque o México disputa como convidado a Copa América, é isso? Como a Conmebol sempre faz, né? Sempre tem uns países convidados para completar. Eles disputam a Libertadores como convidados, agora na Copa América eles também são convidados, aí tem outra seleção que está disputando a Copa Ouro lá deles, né? Teve um certo ano que o Brasil perdeu a final para Honduras e Honduras era convidada, né? Como até vai ser o amistoso do Brasil. Vale lembrar que o Brasil tem um amistoso na quarta-feira, né, Irineu? Quando que o Neymar vem? Neymar hoje? Já chegou hoje no Brasil, ele vai se apresentar direto em Porto Alegre, veio até num jatinho, andou postando umas fotos aí nas redes sociais, o jatinho que tinha as iniciais dele. Ele ainda estava em São Paulo treinando. Sim, vai viajar agora à noite, aí ele vai se encontrar direto com eles lá. O Brasil joga na quarta-feira, 10 da noite, contra Honduras, nesse último amistoso antes da Copa América. Honduras esse ano não está convidada para a Copa América, está a Jamaica como convidada, além do México, né? Jamaica também outra seleção convidada. E o Neymar, não esteve na seleção porque ele brilhou em campo no sábado, né? Ele não é aquela final da Champions League. Entra para o grupo de brasileiros aí que venceram, né, a Champions. Né? Pois é, ele entra nesse grupo que tem Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Dida, que venceram a Libertadores e venceram a Champions, só que ele entra para a história que ele é o primeiro jogador que marca gol nas 2 finais e é campeão das 2 competições. O Crespo, no River Plate, ele foi campeão da Libertadores, mas depois na Europa, no Milan, se não me engano, ele não chegou a ser campeão. Diferente do Robinho, que entrou, do Neymar, E ele marcou 2 gols, né? Poderia ser. A bola desviou na mão dele, o árbitro... Bateu na cabeça, desviou na mão, o árbitro não deu. Mas o garoto com estrela, né, Irineu? Esse gol dele, importante porque o colocou como artilheiro junto com o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Neymar mostrando que não é aquele jogador que só marcava gol contra o Naviraense aqui no Brasil e no Campeonato Paulista, desmistificando isso tudo, fez uma temporada maravilhosa. Ele, o Suárez e o Messi, 122 gols pelo Barcelona na temporada, tá melhor impossível, vem super animado, com motivação total para comandar o Brasil na Copa América, está confiante, ele falou que quer esse título. O Neymar que vai voltar para o Brasil depois do fiasco da Copa do Mundo, que o tiraram, né? A gente lembra no jogo contra a Colômbia que ele ficou de fora, então ele vai voltar para os campos brasileiros para fazer o Brasil ir bem na Copa América. E no Barcelona, inquestionável, todo mundo sábado ficou ligado na TV para ver aquele fantástico jogo. Parabéns para ele que ganhou 3 títulos lá na Espanha esse ano, né? Tá demais. Juan, obrigado, viu? Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite. Até a próxima. Até quinta-feira para a gente falar do Santos, que também joga quarta-feira, e do Brasil. É o único que joga no meio da semana. O único que joga. Santos e Atlético, 7h30 da noite lá no Independência. A gente vai falar sobre isso quinta-feira. É bom para a gente ter bastante assunto. É verdade. Um abraço, Irineu. Um abraço aos amigos da Santa Cecília TV. Valeu, Juan. No próximo bloco, uma exposição bem-humorada aquece os casais na semana do Dia dos Namorados em um shopping de Santos. Já aqui no Caderno Regional. Um shopping de Santos programou uma exposição que une amor e humor. São caricaturas de casais apaixonados em homenagem ao Dia dos Namorados. Com o objetivo de propagar o amor, um grupo de artistas da região decidiu desenhar casais famosos. Tudo no estilo caricatura. Entre as estrelas estão os cantores Jay-Z e Beyoncé, os apresentadores Luciano Huck e Angélica,
No total, são 9 totens com caricaturas em quase 2 metros de altura. Os desenhos cômicos divertem o público que passeia pelo shopping. O Luciano Huck mostrando o nariz dele, achei bem engraçado, bem interessante mesmo. Eles usaram casais famosos e eles ressaltaram as características que mais falam deles. Por exemplo, a boca do Jay-Z, a boca da Angelina Jolie. Achei muito legal. Motiva bastante os casais a se divertir um pouquinho, né? Acho que mostra que o amor pode ser engraçado também, né? A exposição segue até o dia 14, mas no dia 13, a partir das 4 da tarde, o grupo de artistas vai fazer caricaturas de graça aos casais que visitarem a mostra. Além disso, também nós temos os painéis que são para os casais tirar foto, né? Então tem o Super-Homem Aloys, que pode se encaixar a cabeça para virar o personagem, e um casal mais apaixonado em Paris também. Para quem gostou da ideia dessa brincadeira, né, do romance com humor, está convidado a participar. O Shopping Pátio Iporanga fica na Avenida Ana Costa, 465, no Gonzaga, em Santos. E o Caderno Regional fica por aqui. Continue com a nossa programação e acesse o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau.